Boa noite, no ar a edição desta quarta-feira do Painel Regional, que hoje traz de volta aqui o programa o presidente do PTB de Guarujá, Carlos Saraiva. Ele concorreu a deputado federal nas últimas eleições e vai conversar com a gente aí sobre como é que foi esse período eleitoral, se o efeito Tiririca atrapalhou mesmo, porque tem muito candidato reclamando, né? Candidato aqui da região, pô, o Tiririca roubou voto, então a gente podia ter ido melhor e tal. E principalmente os reflexos dessas eleições para Guarujá, né? Guarujá que não fez nenhum representante, tinha a Raifa Hamad na Assembleia Legislativa, acabou não fazendo nenhum representante dessa vez, tiveram alguns candidatos importantes, mas não foi bem em termos de votação a cidade de Guarujá. Resultado, não tem representantes nem na Câmara dos Deputados, nem na Assembleia Legislativa. Em contrapartida, no estado de São Paulo venceu o governador Geraldo Alckmin, claro, todo mundo sabe, e a presidenta ou presidente Dilma Rousseff venceu, ambos, né, apoiados pelo partido PMDB, né, Geraldo Alckmin no estado de São Paulo e a Dilma no âmbito federal, PMDB que governa a cidade de Guarujá. Então a gente vai fazer toda uma avaliação com relação a isso e também as impressões do Carlos Saraiva, que se candidatou pela primeira vez, né? E claro, a gente está também com o Fernando Chagas, nosso cientista político, como sempre aqui no Painel Regional. Você pode participar fazendo perguntas aqui para os nossos convidados. Telefone 3014-5281. 3014-5281 para você participar do Painel Regional, fazer parte aqui desse debate com a gente. Carlos Saraiva, prazer em tê-lo aqui novamente. Agora, primeira vez foi para o cenário novo, né? É verdade, William, é verdade. Primeiramente, boa noite a você, William. Obrigado aí pelo convite, ao Chagas. Mais uma vez aí, boa noite a todos os telespectadores, em especial a todos os amigos do Guarujá. E realmente, pela primeira vez agora aí com o cenário novo, que por sinal está muito bonito. E para mim é uma satisfação muito grande poder estar aqui de volta de novo. Até porque acho que me sinto parte aqui da casa. Claro, né? Lógico. Tá certo? Esteve conosco toda semana, desde outubro do ano passado. Sem dúvida. E acho que a gente, de uma certa forma, também contribuiu para o esclarecimento e vamos dizer assim, para o processo político que disputamos aí em outubro. Né? Claro. Chagas, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, William, boa noite aos telespectadores, boa noite especial ao Carlos Saraiva, que nos abandonou por um longo período, né? Mas por uma imposição legal, né, Chagas? Afinal de contas, não podíamos trazer aqui candidatos de todos os setores, né, para deputado federal, estadual, governo, presidente, enfim, nem senador não podia trazer, você sabe disso, e nós somos aqui, inclusive, né, abatidos pela legislação eleitoral, né? A gente podia falar de nada, vai falar uma pesquisa, alguma coisa, ainda bem que essa fase já passou, viu? Que alívio. Fizemos até uma autocensura. Fizemos uma autocensura aqui, foi um negócio terrível. Mas, Saraiva, eu falei, prazer ter você aqui comigo. Com relação à eleição, foi tua primeira participação, né? Sem dúvida. Primeira vez que você se candidatou aí para deputado federal. Como é que você avalia essas eleições aí para Guarujá? E quais são os reflexos aí para daqui a 2 anos? Porque a gente sabe que hoje tem reflexos para a prefeitura. Dúvida. Olha, William, eu me sinto muito gratificado. Fiquei muito contente com a minha participação no processo eleitoral. Hoje, a cidade do Guarujá e a região metropolitana sabe quem é Carlinhos Saraiva, né? Eu pratiquei uma política de alto nível, eu fiz uma política de propostas para a região metropolitana. É lógico que me foquei na minha cidade, que era o meu objetivo maior, né? E tenho certeza que em todas as reuniões que fiz, em todos os lugares que tive a oportunidade de ser convidado para falar das minhas propostas daquilo que eu pretendia ser eleito deputado federal, eu contribuí para o debate político, né? Então eu me sinto muito, muito orgulhoso de tudo isso. E hoje eu ando nas ruas do Guarujá, mesmo aqui em Santos, as pessoas param, conversam comigo, ó, Carlinhos, pô, você foi candidato e tal. Então isso é muito gostoso, é muito gratificante, né? Em que pese estar na vida pública há 30 anos, participei de vários processos políticos, inclusive tive a oportunidade de coordenar campanhas políticas, mas nunca havia participado como candidato. Então foi uma experiência muito, muito gratificante, né? E como estreante ou debutante, como quiser, um momento de decepção e um momento de satisfação? Olha, um momento de satisfação é você poder andar nas ruas, né, de cabeça erguida, conversar com as pessoas, né, rever posicionamentos. Acho que isso aí é uma coisa assim, fundamental. Você, muitas vezes você tem uma convicção, uma ideia de uma determinada situação e quando você vê, as coisas são completamente diferentes e você tem que ter a grandeza de saber rever posicionamentos políticos, né? Então acho que isso é o mais gostoso, é poder estar com o povo,
abraçar, conversar com as crianças, levar, acima de tudo, levar uma mensagem de esperança, tá certo? Acho que isso é fundamental. E a decepção maior para mim, especificamente, infelizmente, foi na minha cidade. Eu tive a oportunidade de, em várias cidades da região metropolitana, inclusive no interior do estado de São Paulo, de ser convidado a falar em universidades, lá em uns clubes, associações comerciais, aqui mesmo em Santos e tal. E no Guarujá, infelizmente, nenhuma entidade convidou nem a mim e nem a nenhum outro candidato para falar. Nenhuma faculdade ou universidade do Guarujá, Laios, Rotary, OAB, ninguém. A campanha no Guarujá se resumiu a uma campanha de placas e cavaletes de rua. Tá certo? Então, na realidade, a campanha acabou igualando para todo mundo. Quando, na realidade, fazer política, fazer uma campanha, é você levar propostas, é você discutir soluções para os problemas que envolvem toda uma cidade. Até porque o tempo de TV para os candidatos a deputado é ínfimo. Não, é ínfimo. Você aparecia lá, você aparecia lá falando uma coisinha e tal, e ficava por ali, tá certo? Isso é uma das situações que a gente já teve a oportunidade, inclusive, de falar aqui da necessidade de se fazer uma reforma política, mas hoje, mais do que nunca, eu estou mais do que convencido de que se é necessário se fazer isso, e revejo, inclusive, um posicionamento meu. Acho que as eleições legislativas não podem se coincidir com as eleições para os cargos executivos, como ocorre na Europa, nos Estados Unidos. Uma acaba encobrindo a outra. Acho que o povo tem que ir às urnas para eleger prefeito, governador e presidente da República, e 2 anos depois eleger os cargos legislativos. Aí sim haverá um interesse maior. O que você vê na campanha é que quando o interesse para o eleitor, ele está convicto em quem ele vai votar para presidente, em quem ele vai votar para governador e para senador. E para deputado, a convicção é praticamente... Para Senado, então, nem se fala. Nem se fala, é praticamente nula. E tem um outro aspecto fundamental nisso tudo também. Se você parar para perguntar daqui a 2 anos para as pessoas, em quem você votou para deputado estadual e federal? 6 meses depois, 70% não lembram em quem votou para o Legislativo. E o William? E hoje, com segurança, para Guarujá seria de suma importância a eleição de um deputado estadual e federal. Guarujá hoje atravessa uma crise administrativa e política muito grande e precisa de recursos. Isso acabou refletindo nos candidatos também? Esse momento conturbado que vive o Guarujá, não acabou prejudicando também aqueles que participavam da eleição para o Legislativo, tanto federal como estadual? Sem dúvida teve um reflexo nisso, Chagas, mas eu quero aqui inclusive parabenizar os candidatos que concorreram às eleições, candidatos do Guarujá, que acredito eu que foi uma das eleições mais equilibradas que eu vi na história do Guarujá, tá certo? Inclusive eu mesmo tive a oportunidade de conversar com o Sidney, conversei com o Gilberto Benz, tivemos reunido, tivemos conversando, e acho que isso foi um avanço muito grande, até porque o debate político tem que ficar no campo das ideias e não no ataque pessoal às pessoas, né? Então, acho que quem ganha com isso é o eleitor, quem ganha com isso é a cidade, né? Só complementando o raciocínio do William, o William falou que não tem espaço para os candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal e também até do Senado, né? Na televisão. Mas a internet não foi muito mal usada pelos candidatos? Olha, Chagas, eu posso dizer por mim, eu usei e abusei da internet, eu digo por mim, eu não tive nem tempo de olhar como os outros candidatos se utilizaram da internet. Eu usei de todos os recursos que a legislação eleitoral me permitia, né? Inclusive, interagi com muitas pessoas, foi muito bacana, o que me deu hoje, inclusive, um espaço de engrandecimento político agora, normalmente. Hoje, todo dia você tem que estar falando no Twitter, no Facebook, aquela coisa toda e tal. Então, isso para mim deu uma alavancagem muito grande. Agora, ainda o eleitor ainda precisa, vamos dizer assim, criar um sinônimo de interatividade também com o político na altura vamos dizer, do processo. Hoje, inclusive, tem uma nota muito interessante nos jornais, onde a presidente Dilma Rousseff, depois de 15 dias, ela voltou a usar o Twitter e ela abriu hoje se desculpando, porque ela estava na reunião do G20 e tal,
Na realidade, você se torna um escravo dessa Mas é necessário, é uma forma de contato rápido que aproxima demais. De interatividade muito bacana. Que é imprescindível, ainda mais como o Chagas falou, né, para os candidatos a deputados. E vai ser para os vereadores, inclusive, claro, vai ser fundamental. Eu vou encerrar esse bloco só com uma pergunta que ficou pendente, com relação aos reflexos dessa eleição para a eleição à prefeitura que acontece daqui a 2 anos. Tá certo. O que você vislumbra aí mediante esses resultados ruins, e até o que você falou aí com relação aos candidatos, até o Chagas citou, essa questão da insatisfação geral, né, com a cidade, o estado de coisas da cidade, que realmente acabou tendo reflexo. A gente volta para outro bloco, para você falar justamente sobre essa questão. A gente tem muito mais para comentar aqui no painel regional de hoje. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Falar de política é muito mais gostoso. É uma delícia, uma coisa uma delícia, né? uma delícia. Amanhã tu vem quinta-feira aí falar de religião. Amanhã sequência, hein? Os mesmos. Os mesmos. Sequência. Não, os dois foram, né? Foram bem, foram bem. São 2 pastores? São 2 pastores, Que igreja que é? Batista. Igreja Batista. Carlinhos, no primeiro dia do horário político, ele foi o último. Estava em casa mesmo. É verdade. É verdade. Nós vimos lá no restaurante, você lembra? Eu estava almoçando lá. É verdade. E a Bárbara? Então, a Bárbara está no Diário do Litoral, né? Tem tido contato ainda? Eu falo sempre com elas e tal, né? Na realidade, né, Chagas, a gente tive que desmontar. Né? Lógico. Você não tem recurso para... Lógico. Isso é por momento. Bárbara fez uma campanha violenta no Facebook. Foi maravilhoso. E assessoria para aquele momento, né? Não, claro. Não, mas elas estão me ajudando ainda, ela, todo mundo. Atenção, Okay. 10 segundos. Voltamos para o segundo bloco do painel regional desta quarta-feira, que entrevista Carlos Saraiva, presidente do PTB de Guarujá. Está com a gente também o Fernando Chagas, nosso cientista político. Eu deixei uma pergunta no último bloco, já vou atender os telespectadores, tem perguntas já, mas no último bloco com relação aos reflexos dessa eleição para daqui a 2 anos em Guarujá. A gente imaginava que, de repente, do que aconteceu agora, podia aparecer um nome com força, mesmo que não eleito, mas que tivesse um número de votos expressivo e com força para poder concorrer. Porque hoje, quando a gente analisa Guarujá para as próximas eleições, a gente sabe que com certeza a atual prefeita vai se candidatar novamente. Eu acho que é ponto pacífico, independente da avaliação dela, acho que vai. Mas e aí, quem serão os adversários? Olha, William, que teve reflexo, voltando aí a pergunta, respondendo a pergunta, acho que a votação que os candidatos do Guarujá tiveram, em muito se refletiu ao momento que a cidade está atravessando. Até porque o próprio eleitor ele não tem muito a convicção e a certeza do que efetivamente faz um deputado federal. Eu mesmo, em muitas reuniões de bairros, em lugares menos desfavorecidos, né, a pessoa perguntava para mim, "Seu Carlinhos, o senhor vai asfaltar minha rua? O senhor vai mandar botar ônibus aqui na porta e tal?" Então, a iluminação está ruim. Até você explicar que esse não é um papel de um deputado federal, o cara já acaba se desanimando. Até porque muitas vezes vai um outro lá, e tá certo, e fala que vai fazer. Né? Esse é o problema também. Quando você joga, muitas vezes quando você procura jogar em cima do teu princípio ético e moral, tá certo, e político, você acaba muitas vezes pagando um preço caro. Sim. Tá certo? Então, essa é uma lição também que a gente acaba aprendendo. Ainda tem que fazer promessa para conquistar o voto? Na realidade tem que prometer, mas eu, no meu caso, a minha promessa era trabalhar. Eu deixava claro para as pessoas, entendeu? Eu me comprometo a trabalhar diuturnamente, tá certo? Para buscar os recursos que a minha cidade precisa. Esse era o meu papel enquanto candidato, até porque entendia que não estava ali para iludir ninguém, para enganar ninguém. Até porque se eu estou iniciando na vida política, eu quero começar sempre com o pé direito, começar corretamente, né? Então isso vai de encontro aos meus princípios éticos e morais. Agora, é difícil você enfrentar essa barreira. Então, o reflexo que a cidade atravessa